Oi, turma do livro Na Luz da Vitória, José Carlos de Luca. A fé sem obras é morta, não serve para nada. Agora mesmo você pode começar o seu caminho de libertação do sofrimento. Aceite a sua realidade e faça dela o melhor que puder, mas faça isso com Deus. Andar desarmado, capítulo 2. Toda violência praticada por nós contra os outros significa dilaceração em nós mesmos. Dias da Cruz. A lei de Deus é amor, e o amor pede respeito ao próximo. Respeito pela sua humanidade, pela sua dor e fragilidade, pela sua luz e sombra, por seus feitos e fracassos, por suas glórias e feridas. Quando perdemos o parâmetro da nossa humanidade, somos envoltos pela crueldade, pela dureza de coração, pela impiedade e insensibilidade, portas abertas para a violência em suas mais diversas escalas. A agressividade contra o outro, porém, seja ela física ou verbal, não deixa de acarretar danos a quem agride. Ninguém fere sem também ser ferido. Ninguém machuca sem também ficar machucado. Jesus afirmou: aqueles que usarem da espada, pela espada morrerão. Não é de se desconsiderar também que aquele que fere assim o faz porque já se sente ferido. O que ataca já se sente atacado. De qualquer forma, agir no mesmo nível em que somos atingidos nunca será a atitude adequada para uma resolução saudável dos nossos conflitos. Ouçamos a voz terapêutica de Jesus nos convidando a guardar nossas espadas, a dar a outra face. Vamos limpar nossas feridas, apaziguar nossa alma, perdoar quem nos feriu e não agir da mesma forma como fomos agredidos. O olho por olho apenas nos deixará cegos. As espadas são muitas, não necessariamente armas de ataque físico. A palavra, por exemplo, dependendo de como empregada, é uma das mais perigosas armas através das quais é possível destruir uma vida. O pensamento de ódio, por sua vez, também pode ser espada, que fere, capaz de envolver a vítima em vibrações de baixa energia, prejudicando-a caso esteja de igual modo cultivando dentro de si pensamentos equivalentes. Toda maldade, porém, se volta fatalmente contra quem a praticou, em forma dos mais variados problemas, sobretudo doenças físicas e emocionais. O que fazemos ao próximo, estamos fazendo a nós mesmos. Aí está uma das leis espirituais mais importantes que Jesus nos ensinou. Todo ato de desamor, nas suas mais variadas expressões, encobre de sombras a nossa consciência divina. O ser de luz que somos e a escuridão nos leva ao poço das vibrações negativas que prejudicam o nosso equilíbrio físico, emocional e espiritual. Não se trata de um castigo divino, mas de um processo de sensibilização espiritual, que nos faz sentir na própria pele os efeitos do mal que causamos no próximo, a fim de que a nossa consciência desperte para a necessidade de vivermos em harmonia com nós mesmos e com os nossos semelhantes. O caminho é de reconciliação com os nossos adversários, como afirmou Jesus, sem esquecer que o nosso maior adversário, no mais das vezes, somos nós mesmos. Não há cura das nossas relações conflituosas, das nossas doenças, das nossas culpas, da nossa vida caótica, sem processo de harmonização com nós mesmos, com as pessoas que cruzam a nossa história e muitas vezes com a imagem negativa que acreditamos que Deus tenha feito ao nosso respeito. Nosso maior adversário, eu diria, sem medo de errar, é o orgulho. Ele se manifesta quando nos sentimos superiores aos outros, com mais direitos do que eles, querendo que tudo para nós. Surge quando queremos exclusividade, quando não levamos em consideração as necessidades do outro, quando pisamos em suas mais legítimas necessidades, quando para atingirmos nossos interesses usamos as pessoas como escadas. Disso tudo resulta muita violência com o próximo e muitos problemas para nós. Por isso mesmo a humildade surge como a primeira e mais urgente necessidade capaz de possibilitar essa reconciliação. Eu preciso dizer ao orgulhoso que mora em mim que ele não é a única pessoa do planeta, que ele é importante, mas não é o mais importante, que ele faz parte da família de Deus, no qual todos são amados e bem-vindos, que cada ser humano é sagrado, portanto merecedor de todo o nosso respeito e cuidado, que ele é humano
e assim imperfeito como qualquer outro, de modo que só o espírito de compreensão recíproca é capaz de fomentar relações saudáveis. Reconhecer a vulnerabilidade típica da nossa humanidade, tolerar as imperfeições alheias, perdoar a inconsistência de cada um, desenvolver o espírito de fraternidade, remédios que Jesus prescreveu em seu Evangelho, representam medidas preventivas contra nossos acessos de agressividade. A humildade acende a luz da vitória, o orgulho é franca derrota. É chegada a hora de colocar um fim nesse ciclo de violência gerando violência, desamor gerando doenças, guerras e infelicidade. Vale a pena seguir esse precioso conselho de Chico Xavier. Façamos uma campanha contra a violência, a começar de nós mesmos. Tenhamos mais paciência dentro de casa, no trânsito, no trato com os familiares. Uma palavra pronunciada em tom um pouco mais alto desencadeia vibrações que se propagam. Conversemos sem alterar a voz. Não aposentemos o sorriso. Vivamos descontraídos, apreciando a beleza em torno de nós. Os homens se armam porque os espíritos dos homens andam armados. Ninguém pode nos fazer uma contrariedade que queremos partir para o revide. Vamos andar desarmados? O texto é longo, mas eu não quis parar porque senão ia perder o fio da meada aqui, né? A questão da lei de amor, Deus mandou Jesus para nós aqui, para ensinar esse amor. E já tem mais de 2000 anos, 2024 aproximadamente, não é isso? E a gente não consegue ainda compreender o amor verdadeiro. Algumas pessoas associam o amor à sexualidade, né? Quando você tem atração física por alguém, você se joga num relacionamento e fala, eu amo você. Então, você tem um filho porque você tem a obrigação de ser mãe e pai daquela criatura, você diz que ama. Mas o seu tratamento com essas pessoas não é de amor. Geralmente você tem um tratamento oposto ao que é o amor verdadeiro. Você tem impaciência, você tem grosseria, você trata mal, você fala com... Eu, Patrícia, falei tantas vezes com autoritarismo, achando que eu sou a dona da verdade, aquele orgulho, aquela arrogância. É um desamor, ao contrário do que é amor. Ah, mas se eu não falar, se eu não fizer, o outro não faz, o outro não entende. Ele vai ter um momento de despertar dele. Se você quiser, você segue com ele no tempo dele. Se você não quiser, você não vai seguir com aquela pessoa. Não se trata bem de um filho, de um pai e uma mãe que são mais próximos de nós, um irmão, onde nós fomos colocados nessa família, às vezes até compulsoriamente, para conviver com essas pessoas, para haver o perdão e entendimento que numa outra encarnação não teve. Mas tem pessoas que entram na nossa vida, amigos ou relacionamentos, que nós temos a escolha de ficar junto ou não, mas a gente fica batendo na tecla que a gente quer que a pessoa seja como a gente quer. Patrícia foi rainha disso e deu tudo errado. Todos os caminhos que eu peguei foram errados, porque eu pegava a pessoa de um jeito, achando que ela era do meu jeito, que tinha afinidade, que caminharia do meu lado, e no decorrer do caminho a pessoa foi mostrando que não. E eu insistindo que a pessoa tinha que vir para o meu lado, caminhar comigo, ser igual, ter os mesmos gostos, ter os mesmos valores. Dá atrito. E aí o atrito que dava, eu mostrava o meu desamor. Eu perturbei muitas pessoas. Ainda mais que mulher fala pelas tampas. Então, às vezes eu pegava para Cristo, eu passava horas falando no ouvido da pessoa. Como eu me arrependo de momentos como esse. Hoje bate o arrependimento total, porque era um momento inútil. Falar, tentar mostrar para a pessoa, você está errado nisso, você está errando comigo desde não sei de quando. Aí você traz um monte de coisa lá do passado. Não dava efeito. E eu não entendia, eu ficava desesperada, por que não dava efeito? Por que essa pessoa não entende o que eu estou falando? Ela era boa, por que ela está ficando ruim? Porque ela não era boa. No começo do relacionamento, ela mostra ser o que ela não é para te ganhar, para te conquistar, porque ela quer ficar com você. Mas para manter do teu lado, ela tem que ser aquilo, e ela não consegue ser, aí começam os atritos. Então, as pessoas não são verdadeiras.
As pessoas fazem propaganda falsa. As pessoas querem se envolver umas com as outras e para isso elas jogam todas as cartadas que elas puderem. E você, dentro do relacionamento, tem que observar. Não tá sendo igual, não tá legal? Cai fora. Porque bater, você vai se complicar. Eu compliquei a minha saúde devido aos relacionamentos que eu tive desequilibrados. Eu tive problema com a minha saúde porque eu bati demais no meu trabalho. Ainda hoje eu fui, meus casos de Uber, né? Ainda hoje eu fui para a academia de manhã, peguei um Uber que é esposo de uma secretária lá da escola, onde eu trabalhei. Ele falando, você deve conhecer a menina, né? A minha esposa. Eu falei assim, por nome, eu fiquei naquela escola há 23 anos, mas por nome, já passou tanta secretária ali. Aí ele me mostrou a foto da menina, eu falei, eu lembro dela assim. Uma menina que era neutra, né? Não se enfiava em grupinhos e tal. Porque a escola parecia um campo minado, era cheio de grupinhos, né? Aquelas pessoas que uma briga com a outra e eu, para me defender, eu brigava com todo mundo, porque aí eu não queria ninguém perto de mim. E com essas brigas, arrogância, autoritarismo, né? Orgulho, isso foi aflorando cada vez mais em mim. Ao invés de eu combater, eu alimentei, e isso trouxe a doença, isso trouxe o desequilíbrio emocional, que com o passar do tempo você nem percebe que é um desequilíbrio, você já convive com aquilo, você acostuma com aquilo, você acha que você ainda está certo, e aí depois estoura no corpo. O perispírito não aguenta mais tanto lixo que ele desabrocha e joga esse lixo pro corpo. Aí veio a poliomielite. Então, a convivência com pessoas, ela tem que ser o mais harmoniosa possível. O mais harmoniosa possível. Patrícia, mas é fácil falar. Eu vou falar uma coisa para vocês, não é nem fácil falar, gente. Eu tô falando o que tá escrito aqui. E o que eu tô tentando todos os dias, depois que eu me aposentei, que eu já não tenho mais essas pessoas em volta de mim, eu não tenho relacionamento, eu não tenho nem filho por perto, eu não tenho ninguém para brigar, só tenho o Mike. E eu brigo com ele porque ele fica mordendo a pata dele. É a única dor de cabeça que eu tenho hoje, é ficar cuidando da patinha dele, para ele não ficar mordendo a pata dele. Eu tô falando dele, ó. Ele fica prestando atenção. Olha lá, carinha dele. É o único. Então, minha casa hoje é só paz. Porque eu não tenho ninguém para brigar. Mas se aparecer pessoas por perto, não dá muito, não posso dar muita ousadia, não posso ficar muito perto, porque dá briga. Porque eu sou uma pessoa difícil. Não é que as pessoas sejam. Cada qual é do jeito que é. Tem pessoas falsas, como eu falei, que falam que é e não é, que dá toda a cartada. Tem pessoas que mostram ser quem são, mas vai pegando intimidade, aí acha que pode falar e fazer qualquer coisa e que não vai machucar o próximo, né? Porque é próximo. E eu tenho coisas que eu não aceito, bate em mim naquela dureza que eu sou. E aí é difícil a convivência. Não é fácil nem falar. Porque é fácil falar quando você tem domínio. Isso daqui eu tenho domínio, isso aqui eu faço. Gente, vai por mim que vai dar certo. Mas quando a gente não tem domínio, dá até vergonha de falar. Como é que eu posso falar para vocês aqui no canal? Olha, gente, anda desarmado, né? Não retruca, não dá na mesma moeda. Hoje, esse mesmo rapaz do Uber, ele falou para mim assim, mas moça, a senhora toma muito prejuízo e a senhora não toma atitude em relação aos seus prejuízos? Eu falei, olha, rapaz, eu tô naquela frase assim, eu prefiro ter paz do que ter razão. Veio um serralheiro aqui em casa, fez o serviço para mim, colocou corrimão no meu quintal, colocou um corrimão lá na calçada, pintou o portão de uma forma que eu não gostei, porque acabou de pintar, já tá mostrando ferrugem, então é sinal que não pintou direito. E eu dei ferramenta para ele, eu dei material bom para ele usar, para que aquilo não ocorresse. Então ele tinha que dar uma certa garantia. Para ele não ter que voltar aqui e pintar o portão, que ele não queria mais pintar o portão, ele deixou de entregar uma barra de ferro, que tinha que ser colocado na calçada, que me dá mais segurança também. Depois do corrimão tinha que ter uma barra de ferro. Ou seja, ele deixou de terminar a pintura e não trouxe a barra de ferro, mas eu paguei todo o serviço. O cara não voltou. É próximo daqui. Algumas pessoas falam para mim, vamos lá exigir o seu direito, ou ele te devolve parte do dinheiro.
falei, eu não vou, deixa pra lá. No começo desse ano eu comprei um dormitório. O dormitório parecia um papel, não parecia madeira. Não é nem madeirite aquilo ali. Eu odiei o dormitório, só que eu só tinha visto ele pela internet. A loja falou que não ia me devolver o dinheiro. E eu com o dormitório todo na caixa. Tirou da caixa e eu falei, eu não gostei. Ah, mas a senhora deixou tirar da caixa. Eu falei, mas o montador falou pra mim que se não tirasse da caixa, se ele não montasse, ele não ia ganhar. Então eu não quis prejudicar o montador. Mas eu liguei na loja e falaram, não, deixa ele montar que depois a gente desmonta e traz pra cá de volta, fica como monstruário. E a gente vai devolver o dinheiro. Na hora H não devolveram o dinheiro. Todo móvel que eu tinha, eu doei para as pessoas e perdi R$5.200. Falaram para mim, você é doida, é muito dinheiro. Eu falei, eu não vou ficar brigando na justiça não, porque para ter esses 5.200 de volta, eu ia ter que pagar alguém para levar esses móveis lá para a loja, devolver e colocar na justiça os 5.200. Eu não quis brigar. Aí essa semana, chamei um menino para vir mexer no computador para mim. O menino veio aqui, por sorte, eu só uso essa palavra porque só foi isso mesmo. Ele colocou o cabo no meu computador, colocou o cabo no meu celular, funcionou o que eu queria. Ele me cobrou R$80. Eu falei para ele, mas menino, eu já coloquei esse cabo um monte de vezes e não deu certo. Na hora que você colocou, deu certo, é uma questão de sorte. Esse negócio tá dando algum pipoco dentro do computador ou no celular, que hora funciona e hora não funciona. Então eu quero que você resolva isso. Aí ele falou, não, mas tá funcionando. E foi embora. Ontem eu fui tentar mexer no celular e no computador, não funcionou. Liguei pro menino, ele falou, eu não sei o que fazer. Eu falei, então o mais justo, o mais honesto seria ele falar o quê? Eu vou ficar com o dinheiro de ter ido na tua casa, R$30, vai, e 50 do conserto, já que eu não consertei, eu vou te devolver. Ele quis devolver o dinheiro? Ele falou nisso? Não, eu ainda falei pra ele, já tá pago, né? Deixa pra lá. Aí hoje o motorista do Uber falou, nossa, a senhora já passou por todas essas situações e não foi atrás, não brigou pelos seus direitos? Eu falei, tô ficando mole, né? Mas em compensação, mesmo tomando prejuízo material, e é muito prejuízo, né? Eu me sinto bem, porque eu não prejudiquei ninguém. Eu me sinto leve, porque eu não carrego isso comigo. É um exemplo que eu tô dando, mas não tá aqui dentro, sabe? Não tá remoendo, assim, ai, que raiva, porque fez. Não. De verdade, não. Porque eu sei, dentro do conhecimento que eu tô buscando diariamente, que cada um vai receber de acordo com a sua obra. Então eu não preciso nem desejar nada para ninguém. Aquele que tá ludibriando, que tá enganando, que tá fazendo coisas para prejudicar uma pessoa, ele vai ser prejudicado, como eu também já fui prejudicada e estou sendo prejudicada por palavras, por brigas, por desequilíbrio, conflitos que eu causei em pessoas. Hoje eu pago um preço alto com isso, então do jeito que eu estou pagando, e não é um pagamento porque Deus é vingativo, não, é colheita. Eu plantei, eu tenho que colher. Outros também vão colher. Então, se tem essa justiça de amor, essa justiça de Deus em nossa volta, por que eu vou ficar aí arrumando atrito? Só que eu não estou livre de pessoas no dia a dia me tirarem do sério e eu falar algo desnecessário que eu poderia guardar para mim. Eu não estou livre de discutir por argumentos que eu acredito que são corretos e que o outro não está correto. Eu não estou livre disso. Eu não virei santa. E ninguém vira da noite para o dia. Mas eu estou tentando me vigiar para não ter atrito. Simplesmente assim, não me agrada a conversa, eu falo, olha, vamos parar, acho melhor, né? Muda de assunto. Isso daí eu não gosto nem de falar. Então, a gente vai saindo fora. É o melhor. Andar desarmado significa você desarmar o próximo também, porque ele também está esperando aquela discussão, ele está esperando que você entre no, como diz a molecada, na vibe dele, né? Não entra. Deixa ele. Eu ensinei isso para a criançada a vida toda, né? Desculpa, mas eu vou contar do jeitinho que eu falava para a criançada. Às vezes o moleque vinha e falava assim, professora, fulano falou que minha mãe é filha, que eu sou filho da, né?
Aí eu falava pra moleque, eu falei isso a vida toda, mas eu não sabia o sentido disso, só falava. Eu falava pra ele assim, ó, se sua mãe for, você cumprimenta ele. Você é filho da? Então, aí, sou eu mesmo. Se você não é, não é com você. Vira as costas e continua andando. Ignora. Isso é andar desarmado. Não é? Se você é, você é. Pronto. Você não tem que reclamar, você não tem que brigar. Se você não é, você também não tem que brigar, porque você não é. E isso servia para evitar conflitos dos meus alunos. Engraçado, né? Eu ensinava isso, mas eu mesma não pratiquei. Muitas vezes eu arrumei briga. Muitas vezes me enfrentavam e eu enfrentava também. Tanto é que aonde eu passei, principalmente na área da educação por onde eu trabalhei, as pessoas tinham um respeito muito grande por mim, porque eles falavam assim, essa daí não é qualquer um que dá para conversar com ela, não. Eu era linha dura, né? Só que essa dureza toda aí, ó, o corpo arriou. Então não valeu muito, não. Briguei muito pelos meus alunos, que eu queria qualidade de ensino para eles. Eu queria que eles aprendessem a ser pessoas boas, independente se soubesse babebi bobu, eles tinham que sair por mim, com valores, princípios. Então, para isso, briga mesmo, arruma encrenca com muita gente. Mas talvez eu poderia ter encontrado outros caminhos. É que eu não tive essa maturidade, eu não tive esse discernimento. Eu ia mais pro lado da violência verbal, né? A violência com aquela expressão corporal violenta, né? Sempre de cara amarrada, sempre falando grosso, para impor o respeito. Talvez não era necessário nada disso. Eu olho para trás, eu me arrependo de muitas coisas. E isso é um ponto positivo, sinal que eu estou reconhecendo o erro. Agora eu preciso do segundo ponto positivo, arrumar os erros. Só reconhecer não é o suficiente. Eu preciso transformar esses erros em acertos. As próximas experiências, eu tenho que estar desarmada. Então, vamos lá. Vamos junto comigo? Aprender a desarmar o coração, desarmar a fala, desarmar os nossos pensamentos. Às vezes a gente fica tendo ideias pré-concebidas, né? Às vezes nem é daquele jeito. A coisa não é daquele tamanho. Mas a nossa cabeça, ela vai, né? Criando situações e tal. E essas situações que a gente cria, quando chega no momento de resolver o problema, ele está muito maior, porque foi criado, né? Então a gente tem que ficar atento, orar, vigiar, prestar atenção nas coisas que estão em nossa volta, se não é uma tentação para tirar a gente do sério, para tirar o nosso foco, que o nosso foco é a nossa melhora íntima. Aí tem coisas que vêm para testar. Então fica prestando atenção para a gente passar nesses testes aí, tá bom?